Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Que Pode na Obra e hoje com nova temporada, é isso mesmo. E para comemorar, eu tô aqui com uma contadora, não é só uma contadora, senhoras e senhores, escritora, extremamente experiente na área e veio aqui hoje para te ensinar. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje ela veio te ensinar tudo o que você precisa saber para abrir a sua empresa, ficar legal no mercado. E é isso. E aí, minha amiga, se apresenta pra gente. Boa tarde, Stephanie. Primeiramente, agradecer o convite, né, de estar aqui nessa tarde super especial. Parabenizar pela iniciativa, né, desse podcast. Estava até comentando alguns minutos antes aqui com você que eu, pelo menos, nunca vi um podcast voltado para essa obra. E essa questão de obra está crescendo bastante, né? Principalmente as obras de luxo, né? As obras de shoppings. Então, assim, achei a sua iniciativa muito boa mesmo. Parabéns. Show, obrigada. É um prazer imenso ter você aqui. Te agradecer já por você ter vindo, aceitado o convite assim, tão prontidão. Gente, essa mulher aqui, vocês não estão entendendo. Ela é um poço de conhecimento e hoje ela vai, assim, abrir literalmente o livro da vida dela para vocês, que ela trouxe pra gente hoje para mostrar aqui o seu livro, não é isso? Me mostra Sim, aí, Paula, seu pois livro. Então, eu tinha esse desejo de escrever esse livro desde 2015. Ele era um bloquinho de notas no celular, né? E quando foi no ano passado, eu falei, não, eu preciso startar esse projeto, isso está me consumindo, né? Então, eu resumi aqui no Segredo para Empreender com Sucesso 20 anos de experiência, né? Todas as dúvidas de que os pequenos empresários enfrentam ali quando deseja realmente iniciar um negócio. Na verdade, eles já iniciam, né? Já, a gente tem essa pegada meio louca, né? A gente começa o negócio depois que a gente vai pensar. E o brasileiro, ele é muito empreendedor, né? Ele recebe uma indenização, ou ele junta um valor, tanto que nas crises cresce o índice de desemprego, mas aumenta o índice de empresários, né? No empreendedorismo. Então, o brasileiro ele é um empreendedor nato mesmo. Mas ele inicia o negócio, né? E chega um dado momento que ele fala, ele precisa se formalizar, seja para contratar, né? Seja para atender as normas, né, do governo. E aí são muitas as dúvidas, né, que eu acabei reunindo aqui, né, de forma bem sintetizada, né, para ajudar quem já tem um empreendimento, né, e quer melhorar, quer profissionalizar, ou quem deseja abrir, já iniciar aí num formato bem legal. Então, isso aí é um mapa, é o caminho da mina, entendeu, senhoras e senhores? Vamos lá, como é que é o nome? Deixa eu dar uma olhada. Olha inclusive, aqui, ó. esse é para você. Obrigada! Você para te presentear. Já ganhei, gente. Olha aqui que beleza, já ganhei o meu. O Segredo para Empreender com Sucesso, por Paula Santana, tá aqui, ó. Tá? Onde é que acha esse livro para comprar? Tem ele na Amazon, né? E para quem utiliza o Kindle, né? Na Amazon é bem legal. E tem ele no Hotmart também, para quem gosta, tem aquela pegada mais de ler no formato e-book, também encontra lá na não, Hotmart. eu prefiro no papel. Eu sou do papel, o cheirinho do livro, né? Marcar texto. Eu também. Várias coisas. Gente, muito bonito. Olha, já vem até com marca-textozinho, muito bonitinho. Padronizamos Gostei, aí um marcador de página. Arrasou demais. Arrasou. Obrigada. Cara, isso também é um diferencial, né, seu, porque quando a gente começa a produzir o conteúdo, é que a gente começa a perceber mais profundamente as dores e as necessidades da galera e tal. Muito bacana a sua sensibilidade aí para estar lidando com o empreendedor brasileiro, né? Você que está aí. Então, você fica com a gente, tá? Porque vai ter muito conhecimento hoje. Então, vamos lá. Paula, vamos começar pelo começo, tá? Vou me pôr aqui no lugar do consumidor, da galera que quer empreender. O que um contador faz? O que é um contador? É só para imposto de renda? Pois é, então, muito boa essa pergunta, porque para muitos, né, nós somos considerados um mal necessário. Triste, né? Porque geralmente vinculam a imagem do contador, da contabilidade, à entrega dos impostos. Né? Não, o contador só vai me dar guia para pagar, só vai me dar... e, na verdade, né, já houve uma mudança muito grande no perfil do contador. Claro que lá no início, a nossa profissão é chamada de guarda-livro. Né? Então, antes dessa informatização toda, realmente a gente vivia mergulhado nos livros, era tudo muito manual. Né? Então, mas desde que a gente teve
esse presente que foi a tecnologia, né? Conseguir deixar de fazer aquele imposto de renda na mão, né? E fazer hoje online. Então, desde que a gente teve essa melhoria da tecnologia, a gente conseguiu ser mais gestor, né? A gente conseguiu entrar no âmbito mais consultivo. Sim. Né? Então, hoje, o contador, ele, principalmente para os pequenos empresários, né, que muitas das vezes não tem uma estrutura de gestão grande, a gente acaba sendo um orientador de negócios. Né? Então, a gente já inicia ali na legalização da empresa, por exemplo, né, quando a gente pega ali o cara que vai empreender do começo mesmo. Então, a gente já inicia dando dicas de brand, dicas de marketing, dicas de venda. É muito completo. Planejamento tributário, escolher o melhor formato. Eu recebo muita gente que chega lá e fala assim, mas meu amigo foi para o lucro real, meu amigo está no Simples Nacional. Nem sempre. Às vezes a empresa é do mesmo ramo que você, mas às vezes o momento da sua empresa requer um planejamento diferente, requer que você faça um enquadramento tributário diferente do seu amigo. E não adianta perguntar para o sobrinho, tem que ir no contador, não, gente. Hoje tem essa coisa do Google, né? É o pai Google, do YouTube também, acaba sendo um local de muito conhecimento, né? Mas a coisa ela é muito específica. Eu quero até deixar aqui registrado que quando eu comecei a minha jornada na contabilidade, e eu era assim, muito papel, né? E teve uma pessoa que ela me deu um gatilho, assim, ela falou uma coisa que ela me deu um gatilho muito grande, que foi o seu Joir. Né? Você conhece o seu Joir trabalha com vidros, né, também. E ele falou assim, ele chegou com um caderninho dele, ele já tinha feito vários cálculos na minha mesa como cliente, e ele falou assim, Paula, tem que fazer cálculo. Uma coisa simples, né? Sim. Mas aquilo me despertou um gatilho que eu comecei a planejar. Então, hoje eu tenho uma rotina no meu escritório, por exemplo, que vai chegando o segundo semestre, a gente já começa a verificar, existem 3 regimes tributários no país, né? Simples Nacional, Presumido e Real. Então, se está no Simples, a gente começa a ver como seria aquela empresa naquele ano nos outros formatos tributários, para ver como ela se enquadra, podendo pagar menos impostos, né, para o ano seguinte. Então, hoje o contador, ele tem muito essa função de ser um parceiro de negócios mesmo, sabe? É alguém que dentro da legalidade vai conseguir reduzir seus impostos, é alguém que vai te ajudar numa prevenção de passivo fiscal, porque a gente sabe que o fisco está em cima, né? É um computador da NASA na Receita Federal contra meros mortais, né? Aqui do outro lado. São legislações muito complexas, né? Tem a questão trabalhista também, que a gente da contabilidade acaba abraçando também essa parte da folha de pagamento da empresa. Então, hoje a gente, por exemplo, o meu escritório atua também com recrutamento e seleção, né? Então, a gente pega ali para ver o perfil, RH. Então, a própria folha de pagamento. A gente tem uma pegada muito forte de prevenção de passivo trabalhista também, né? É fazer de tudo para evitar que aquele funcionário vá reivindicar algo na justiça. Como fazer isso? Ensinando a fazer o certo. Não tem outro caminho, tem que fazer o certo. Não tem outro caminho, tem que fazer e o certo. Muito, as leis, elas são muito dinâmicas, né? Sim. Então, a gente tem, atualmente, em média, 600 legislações que são atualizadas por dia. Nossa, sim. Meu Deus, não tem condição do ser humano comum. Porque, assim, o empreendedor, ele, principalmente quando ele começa, né? E eu digo assim, de pequena, média empresa até uns 100 funcionários, vamos botar aí, o empreendedor normalmente é aquele cara que faz tudo. Sim. É aquele cara que... eu-presário, né? É o eu-presário, exatamente. O cara sabe desde a produção mesmo, sim, até as partes mais burocráticas. Mas não tem como o cara acompanhar tudo. Gente, é não impossível. Dá. 600 leis por dia, isso é muito. Sim. E aí entra o contador para poder ir balizando o cara, né? Atualizando. Além disso, a gente gasta, em média, hoje no Brasil também, acho que é 1958, mas vou falar em média, 2.000 horas no ano só para cumprimento de legislação, tá? Chocada. Gente, então, 2.000 horas é muito tempo. Você pensar que o dia tem 24, que você tem que dormir 8. Calcula. Não dá. Gente, é muito tempo. Então, tem assim, que ter uma pessoa para fazer isso para você. Sim. Então, principalmente, a gente acaba sendo uma peça muito importante, né, para o pequeno empresário. Como você disse, ele inicia o negócio dele focado no produto e no serviço que ele vai oferecer, né? Porque, por exemplo, vocês trabalham com vidro. Você já tem 50% do caminho percorrido quando você tem um bom produto. Sim. Né?
Mas não é só isso, não basta eu ter um bom produto. Tem toda a sistemática em volta ali que precisa. E é muita coisa. Como a gente falou aqui, é marketing, é venda, é treinamento, treinamento e treinamento, né? Porque tudo tem que treinar, são pessoas, né? São pessoas vendendo, pessoas consumindo o seu produto. No final das contas, tudo é sobre pessoas, né, Paula? Sim. Não tem como a gente criar uma empresa e não pensar nas pessoas tanto que estão dentro e fazendo a empresa acontecer, quanto aquelas que estão fora, trazendo os benefícios para a sua empresa, para o seu negócio. Então, assim, no final das contas, a gente trabalha para pessoas o tempo inteiro. Pois é, então até esse pequeno empresário que iniciou um negócio, que ainda está tudo na mente dele, toda aquela, como você disse, a produção, ou a execução do serviço, a elaboração de um produto, ainda está tudo na mente dele. Até ele formar uma equipe de pessoas, né, que vão ter o mesmo propósito, os mesmos valores, né, que vai fazer aquilo da forma como ele gostaria que fosse feito, demora um pouco. Sim. Então, ter alguém que acompanhe, em média, essas 600 legislações por dia, que seja realmente o seu parceiro de negócios, né? Alguém que vai te orientar, que vai tentar ao máximo te prevenir, né? Hoje, quando eu recebo um cliente, eu falo, a gente faz um onboard, né? Com esse cliente, quando ele chega no escritório. Então, a gente explica ali sobre a atividade dele, explica sobre como funciona o nosso trabalho, mas eu falo assim, ainda que eu ficasse aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando te explicar como vai funcionar, seria impossível, porque são muitas variáveis. Cada empresa funciona de um jeito? Cada empresa funciona de um jeito. Tem um padrão, né? Tem um padrão. Tem um padrão geral, mas cada uma vai demandar Cada uma vai demandar, principalmente dependendo da limitação desse empresário. Que tipo de limitação ele tem, né? Então, aquilo que a gente estava falando antes. Às vezes, o cara ele é muito técnico, né? E ele tem muita dificuldade de lidar com pessoas, às vezes com equipe. Então, a gente acaba tendo que dar uma atenção maior na parte de recursos humanos dele. Né? Tem aquela pessoa também que ela tem uma deficiência ali na gestão financeira. Né? Então, às vezes, para esse cliente, a gente acompanha ele ou oferece um serviço de BPO financeiro. A gente traz a estrutura financeira dele para o nosso escritório. Porque não é só anotar num caderninho, né? O famoso caderninho, tudo que você pagou, né? O que você gastou, o que entrou. Você precisa. Mesmo que você coloque no Excel. Meu Deus. Hoje ainda é muito caderninho, por incrível que pareça, tá? É muito caderninho. Você já recebeu 2023, um caderninho povo. lá. Vamos lá. Mas ainda que seja um Excel, muitas das vezes, por ele estar muito focado no negócio dele, ele não tem muita noção de como ele vai extrair dados para melhor tomada de decisão. Sim. Né? Então, por exemplo, existe o ciclo de pagamento, o ciclo de recebimento. Olha a importância disso, Stephanie. Até falando isso, eu lembrei agora que eu estou recebendo uma cliente esse mês no escritório, e ela trabalha formato B2B, né? Trabalha prestando serviço para outras empresas. E ela tem um ciclo de recebimento de 60 dias. Nossa, é muito longo. Então, assim, ela emite a nota, tem que aguardar 60 dias. Nesse meio tempo, a nota que ela emitiu, o imposto já venceu no dia 20 do mês seguinte. Então, isso gera um problema de fluxo de caixa muito grande. E na primeira reunião que eu fui conversar com ela, eu falei assim, ainda que você não feche comigo, mas a gente está no prazo agora, que é novembro, você vai mudar para o regime de caixa a sua empresa. Olha a diferença que isso traz para um suspiro de caixa. Sim. No regime de caixa, eu emito a nota, e se eu levar 60 dias para receber, eu só pago o imposto após o recebimento desse valor. Gente, nem eu sabia disso. Eu quero isso aí na minha empresa. Como é que faz? Então, você só paga ali no mês seguinte. Ao recebimento, passa a obrigação, o fato gerador do imposto, não passa mais ser a emissão da nota. Mas o recebimento, ela falou, meu Deus, eu estou com um problema sério de caixa hoje na empresa. Quem não está, né? Pois é. Que empreendedor no Brasil está super leve, super tranquilo. Mas é uma atividade sensível, que é uma atividade também muito ligada à questão de obra, de engenharia, porque quando tem essa relação de empresa para empresa, ela precisa de certidão negativa. Né? Então, assim, todos nós estamos vivendo momentos muito difíceis no país, né? Todos tentando ali ao máximo manter suas contas em dias, mas é um dia de cada vez. Mas esses perfis de empresa, eles precisam apresentar uma certidão negativa para receber. Né? Então, ele realmente precisa pagar um imposto antes de receber. Né? Às vezes, 45 dias antes de receber. Ele tira aquilo do caixa dele para só depois
ingressar aquele valor. Então, só para você entender as particularidades, né? A gente tem muitas variáveis que precisam ser avaliadas empresa a empresa. Não dá para comprar aquele combo assim, né? E aplicar, sabe? Vamos comprar um combo lá na internet, no Google. Tipo aqueles pack do Canva, né? Compramos um pack do como, Canva. Não tem. É uma análise mesmo feita para e às vezes clientes da mesma atividade, mas você não consegue aplicar. E você fala isso de carteirinha, né? Porque você também é uma empreendedora. Você é contadora, mas você também empreende. Pois eu estava falando isso essa semana também numa palestra que eu dei ali no Top Shopping. E eu falei assim, além da gente estar gerindo o negócio do cliente, a gente tem que gerir o nosso, né? Então, eu também preciso olhar a minha questão tributária, eu também preciso olhar a minha questão financeira, eu preciso também olhar os recursos humanos da minha empresa, preciso avaliar a minha folha de pagamento. Então, hoje tem a nossa estrutura, GMX Contabilidade, e a estrutura que atende o cliente. Eu costumo falar que eu sofro 2 vezes, né? Porque eu sofro com os meus problemas. Você é contadora da sua empresa, não? Sou. Você é a sua própria contadora? Sim, graças a Deus o Conselho de Contabilidade permite. Tá dando certo. Deve ser tipo assim, quando você dirige, tem alguém dirigindo para você, não dá um nervosinho assim, tipo, né? Ai, meu Deus, não, freia, para, né? Eu acho que eu ia sofrer se tivesse que entregar minha contabilidade para alguém. Eu mesma faço, mas eu tenho uma sócia, né? Então, a gente divide ali algumas funções, que é a sua financeira, irmã que tá aqui contábil, do lado. Que é minha irmã. Tá aqui atrás, ela tá aqui ao atrás, lado. A gente até conhecidas como... Apelidaram a gente de as irmãs contadoras, né? O próprio pessoal da área contábil apelidou a gente. Então, eu consigo dividir. Graças a Deus, eu tenho uma sócia. Legal. Porque eu tenho muitos colegas na área que têm muita dificuldade de encarar isso sozinho, sabe? Porque, como eu disse, não é só a nossa dor. É a minha dor e a dor do cliente. Com certeza. Paula, e assim... Quando o cara quer começar, por onde ele começa? Porque é o que a gente estava falando, o brasileiro tem muita mania, não é mania, gente, é quase que uma prática normatizada na nossa vida, assim. A gente não estuda isso na escola, né? Não, infelizmente. A gente não aprende isso na escola. Então, quando a gente começa um negócio, normalmente é um dinheiro que você quer investir em alguma coisa, não sabe o que você vai fazer, aí alguém te dá uma ideia, vão vender um bolo e tal, e aí quando você vê a sua empresa já está girando, só que você ainda não se formalizou. E aí como é que faz isso? Stephanie, primeiro, como você disse, a ideia do produto ou serviço, né? Então, você criou o processo daquilo, e é muito importante a gente já iniciar um negócio criando processos, né? Porque permite que depois você deixe esse negócio escalável. As pessoas, às vezes, vai fazendo daquela forma, é o jeitinho que eu sei fazer, e depois tem dificuldade até de passar para outras pessoas quando vai contratar. Então, criou o processo do seu produto, todas as etapas, né, do seu produto ou serviço. Eu costumo dizer que você escolhe o nome, né? Porque tem gente que chega lá na história e fala assim, escolhe 3 nomes aí. Eu falo, não, gente, é o nome do seu negócio, né? Tem que ser muito importante. E a gente até costuma dar dicas, né? Nomes de fácil pronúncia, né? Que às vezes tem uns nomes também que é difícil pronunciar, né? É um nome que facilite a escrita, um nome que tem uma sonoridade legal. Depois a gente segue para saber se vai ser um endereço fixo, né? Então, olha que coisa, Stephanie. Sabia que até o lado da rua influencia? Jura? Sim, existem estudos hoje que quando você vai alugar um imóvel, é muito importante que você verifique o lado da rua, né? Claro que vai ser caso a caso. Tem lugares que vai ser o lado direito, tem lugares que vai ser o lado esquerdo, porque existem estudos que vão te mostrar a probabilidade de mais pessoas passarem de um lado do que do outro. Gente chocada. Né? Eu já vi muitas empresas fecharem por causa disso, né? Às vezes a loja é linda, o produto é maravilhoso, mas não tem acessibilidade para a loja, ou você vê o fluxo de pessoas muito mais do outro lado da rua do que ali. Então, se tiver condições de buscar informações sobre isso, principalmente quando é uma loja física, que é um investimento em móveis, vitrine, né, etc. Na sequência, mas tudo bem rapidinho, né? A gente faz E tá parecendo longo, gente, mas a gente faz isso numa noite, porque a gente que é empreendedora, a gente não dorme. Não, entendeu? Pra quê? Dormir pra quê? Vai dormir pra quê? A gente dá uns cochilinhos ali no meio do dia, toma um café e tá tudo certo. Na verdade, a mente ferve, né? A gente nem consegue. Ainda que a gente quisesse, a gente deita e continua sonhando. Tudo isso aí numa noite, a gente resolve. Pois é. Então, definiu ali o seu produto, criou um processo do seu produto, escolheu um nome de fácil pronúncia, um nome de escrever, um nome que colhe, né? Vamos dizer assim.
verificou o local, né, e, se possível, ver essa estrutura do local, como existem esses estudos, como eu disse aqui agora, você vai formalizar. Por que é importante formalizar, Stephanie? Primeiro, para atender a legislação. Sim. Né? Porque você precisa de um alvará de funcionamento, você precisa de um CNPJ, né, para atender a legislação. O segundo ponto é para você adquirir as mercadorias. Né? Muitas das vezes, quando você compra através de um CNPJ, você obtém melhores preços, né, do que no CPF. Segundo ponto, um dos pontos também é que você corre da malha fina, né? Porque a gente sabe que até R$2.000 na sua conta corrente, a Receita Federal, tudo bem. Acima de 2.000, você já fica na mira do leão. Né? Então, muito importante que tenha um CNPJ. Inclusive, o imposto de pessoa física é muito mais alto do que o da empresa. Não compre o seu carro no CNPJ da empresa, gente. Pelo amor de Deus, não cometa isso. Não faça. Porque, inclusive... São muitas leis, gente, não vai. Por isso que é bom ter uma consultoria. A gente tem o que a gente chama de depreciação acelerada, né? Então, o seu carro ele vai ser desvalorizado num tempo menor do que seria no seu CPF. É porque tem uns benefícios do CNPJ mesmo, né? Sim. Aí a pessoa já olha e fala, vou comprar meu carro aqui. Não faz isso, não. Não faça. Depois me chama lá no direct que eu explico. Não faça. A formalização também, ela traz credibilidade para o negócio, né? Então, a pessoa entrar no local, saber que ele tem um alvará, saber que tem um extintor de incêndio, né? Que é toda a estrutura do bombeiro ali para segurança. A pessoa saber que ela está comprando num local que... Está comprando de um lugar que ela pode recorrer. Pode recorrer, né? A gente fala logo no Reclame Aqui, né? Vamos embora lá no Reclame Aqui. Pois é. Não, é ótimo. Então, ele traz essa credibilidade e ele também permite depois que essa empresa venha crescer, né? E escalar o seu produto e vender cada vez mais. O que chega um momento que no CPF que você vai ficar travado. Pois é. E é muito importante você ter isso, porque acontece muito no meu setor. Você vai prestar serviço para um condomínio ou para uma construtora, você vai precisar de certificações para aplicar aquele trabalho. E como é que você vai se certificar? Se você não tiver uma empresa, se você não tiver um CNPJ, se não tiver tudo legalzinho, você não vai conseguir a certificação. Então, é importante que, às vezes, a galera pensa assim, poxa, mas eu e mais 2 funcionários, vale a pena? Gente, pelo amor de Deus. Vai ser, daqui a pouco vai ser você e só você, e vai regredir, porque perde-se muitas oportunidades, né? Como você disse. Eu já conheci vários engenheiros que começaram o negócio ali como pessoa física, né? Assinando ali com o seu registro de engenheiro como pessoa física, mas chegou um determinado momento que procura a gente correndo, eu preciso de uma empresa para ontem, né? Porque eu consegui fechar um projeto muito maior, mas aí precisa de um CNPJ, precisa fazer a emissão da nota fiscal, porque geralmente as empresas grandes elas não vão pagar na sua conta pessoa física, né? Ela vai exigir uma nota fiscal, ela vai exigir uma certidão negativa, ela vai exigir licenças, né? Como você falou, que são específicas de cada atividade. Então, assim, a pessoa hoje que não se formaliza, ela perde muitas oportunidades mesmo. Sim. E assim, Paula, para o pequeno empreendedor começar hoje, vamos lá, eu quero começar a vender bolo, vou botar aqui, né? Quanto eu gasto? É custoso? Não. Isso até assim... Me dá uma média, me dá uma ao longo luz, dos anos, né, a Receita Federal se uniu com a junta comercial, com as prefeituras e criaram um sistema ali chamado Regim, né, que é um sistema que facilitou muito o processo de abertura da empresa. Antes levava até 6 meses, tá? Para legalizar uma empresa. Era um processo demorado mesmo. Às vezes o cara queria funcionar, queria inaugurar, né, e ficava dependendo ali até 6 meses para conseguir todas as licenças. Hoje a gente consegue, assim, em 10 dias, né? Dependendo do município, a gente consegue em 10 dias. Tá bem rápido. Às vezes o CNPJ consegue até 36 horas, para você ter uma ideia, úteis, né? E hoje está bem baratinho. Hoje, para você abrir uma empresa, seja ela sociedade ou individual, né, a taxa da junta está R$ 488. Por ano? Não, só uma vez, para registrar o contrato. Pronto. Abri, paguei R$ 488, registrei o contrato da minha empresa, né? Vai sair o contrato registrado, CNPJ, inscrição estadual, se for o caso, se precisar. Vai sair o certificado do Corpo de Bombeiro, dependendo da metragem, né? Se for uma estrutura pequena, uma estrutura maior exige processos maiores junto ao bombeiro. E o alvará, que aqui no município do Rio deve estar em torno de R$ 1.200, o alvará. E o legal do município do Rio é que você só paga uma vez. Né? Para sempre?
Para sempre. Gente, Só se você eu não fizer alguma sabia. alteração. Vou alterar o nome, vou fazer uma inclusão de atividade, aí você paga uma outra taxinha por essa alteração. Mas a gente tem municípios, por exemplo, que cobram em média R$ 2.000 por ano É de isso alvará. isso que eu ia te perguntar. Porque eu achei que o alvará fosse realmente anual. E não é Aqui aqui no no Rio, município do não. Rio, você paga uma única vez. Se Isso é um você não diferencial, altera. hein, gente? Por isso que eu estou te falando, tudo é estratégia, tudo é Stephanie. Tudo é estratégia. Então, hoje, por exemplo, quando eu recebo alguém no escritório, um engenheiro, por exemplo, ele fala assim, ai, Paulo, eu vou abrir na minha própria residência, sabe? Até para poder economizar. Às vezes não está economizando, você está gerando uma despesa anual. Então, hoje tem, por exemplo, para determinadas atividades de serviço, você pode alugar escritórios virtuais, né, onde você abre a sua empresa no município do Rio. Geralmente tem um coworking também, que você pode atender seus clientes lá, né, por um valorzinho, por ser um aluguel virtual, de um endereço fiscal virtual, né? E aí você paga um alvará só uma vez. Isso é muito legal da gente falar sobre como o digital, a contabilidade vem ajudando aí, o digital vem ajudando a contabilidade. Sim. Porque, gente, transforma vidas. Olha isso que você falou. Você precisa de um endereço. Sim. Você não precisa necessariamente abrir a sua empresa ali, é isso? Você não precisa... havia geralmente assim, eu vou trabalhar uma atividade que é um profissional liberal, né? Contador, engenheiro, arquiteto. Então, usava, às vezes, muito a própria residência. Sim. E também acabava deixando os seus dados muito vulneráveis, né? Porque o registro do contrato social ele é um documento público. Sim. Que qualquer pessoa pode solicitar ali uma certidão. Pela internet mesmo você abre. Pois é, até pela internet. Então, você ter a opção também de legalizar num escritório virtual, né, que são endereços legalizados, né, são reconhecidos ali pela Receita Federal, pela Junta Comercial, além de trazer uma economia, também traz deixa a coisa de forma mais segura, né? Entendi. Protege seus dados, né? Enfim. Gente, eu tive com essa facilidade. Eu tive um cliente uma vez, até um engenheiro também, que ele abriu a empresa dele num município da Baixada Fluminense, assim, bem no interior, mas ele fazia serviço para uma empresa de porte, assim, muito grande. E esse município, depois ele ficou em evidência nos jornais, por causa de situações, né, de segurança pública. E aí, alguém ele estava quase perdendo os contratos, mas alguém, a nobre alma, deu um toque e falou assim, é o seu endereço. E aí ele me procurou, falou, olha, o endereço da minha casa, eu vou perder o contrato. E aí a gente fez essa mudança para um escritório virtual no Rio. Teoricamente, né? uma mudança simples e salvou a empresa dele. Salvou a empresa dele. Gente, legal. Então, são muitos, depois que eu te falei, não dá para você criar um combo, né, de um serviço, porque são muitas variáveis, né, e toda coisa ela tem que ser estratégica e intencional. A gente já tem que legalizar já pensando, né, pelo menos a médio prazo, não só a curto, mas a médio prazo, o que esse empreendedor pretende fazer, né, se ele tem um planejamento, ou se ele não tem, a gente auxiliar ele nesse planejamento, né. Sim. Hoje eu recebo pessoas que querem legalizar uma empresa na área de construção civil, e aí ele fala assim, não, eu vou pegar um serviço de pintura. Aí eu falo, não, a gente não pode colocar só atividade de pintura. Porque hoje é uma pintura, daqui a pouco é a parte elétrica, daqui a pouco é o gesso, daqui a pouco... Tem que botar atividade sabe? secundária, não tem jeito. Mas isso tem custo? Claro que não, né? Então, a gente vai ali colocando, já com o know-how que a gente tem do pessoal de construção civil, a gente já vai colocando outras atividades ali, e aí depois o cara liga e fala, poxa, que bom, eu acabei de fechar um outro serviço, porque já viram que eu tenho essa atividade também no meu CNPJ. Então, é um trabalho hoje do contador mesmo, que não é só entregar guias, né? É um trabalho de parceria. Complexo. Eu sempre falo para os meus clientes, não faça nada sem me ligar. Não troque nenhuma cadeira do lugar, né? Porque às vezes você vai trocar a cadeira, vai afetar a segurança do trabalho, né? Então, tudo vai afetar em alguma coisa. Então, é sempre bom a gente ter esse contato para planejar. Falando em segurança, deixa eu te perguntar, como é que funciona a contabilidade nessa questão ambiental? Porque existem legislações específicas, né? Eu estou te perguntando isso justamente porque o podcast fala muito sobre construção civil. E a construção civil, ela enfrenta muita legislação ambiental, né? Sim. Descarte de material, até o processamento do material, enfim, desde a concepção do material até o descarte do material, toda a cadeia enfrenta leis. Sim, tem leis que são muito boas, tem leis que são muito complicadas, complexas, que não dá para entender mesmo, e algumas até contraditórias. Como é que é o papel da contabilidade nisso aí para ajudar o empreendedor?
Como são funções muito específicas, né, a gente trabalha com parceiros no escritório, tá? Porque tem que ser alguém que tenha uma formação, né, em meio ambiente. Hoje em dia tem cursos técnicos, até pessoas que se formam e se aperfeiçoam nisso. Então existe essa galera. Então existe, e a gente tem todos esses profissionais, né, que trabalham ali junto com a gente. Então, a gente tem um pessoal, por exemplo, tem atividades que tem que ter Anvisa, tem atividades que tem que ter IBAMA, tem atividades que tem que ter o descarte do material, como médicos, clínicas odontológicas, até o cartucho, tá? No município. Sério? Que está a sede da minha empresa, eu não posso descartar o cartucho na impressora. Tem que ter uma empresa... Você faz o quê? Coleta? Tem que coletar. Ou encontrar postos, né? Igual pilha, né? Encontrar lugares para fazer esse descarte. Se encontrarem o meu cartucho na lixeira, na verdade o prédio, né? O condomínio que a gente está já até avisou, não pode, toma né? Multa. Senão toma multa. Assim, não é... Gente, olha só. Não é que seja chato. Tá, é chato. Mas é um negócio muito necessário. Sim. Porque você imagina só, a contaminação que... A gente não tá falando só do seu cartucho. Você tá num prédio. Sim. Né? A galera toda naquele prédio jogando tinta nos... Sabe? É chatinho. É igual EPI. É chatinho, mas tem que usar. Tem que usar. Entendeu? Não tem jeito. Tem que usar. Então, sigam as leis aí ambientais, galera, pra vocês ficarem bem, não sofrer nenhum processo, porque, olha, e as multas são altíssimas. Multas relacionadas ao meio ambiente geralmente são multas muito altas. Pode até fechar um negócio. Sim, não tem pra onde correr, né? A gente tem uma reciclagem de vidro bem próxima da nossa distribuição, que é a do Joí, né? Sim. E ele enfrenta aí essas batalhas ambientais, porque até a reciclagem do vidro, tá, gente? Porque a gente está falando de um processo aonde, né, é um processo para a preservação da natureza. Sim. Existe uma empresa que faz a coleta do vidro e manda e destina esse vidro para as usinas que vão fazer a reciclagem desse material, enfim. Até essas empresas, elas sofrem, sim, com as leis ambientais. Tudo dentro dos parâmetros, né? Não pode, assim, vou abrir uma reciclagem agora. Não é assim. Você tem que ter um monte de avará, um monte de documentação. Inclusive, essas atividades, você nem pode, como a gente disse, né? Recebi um dinheirinho, juntei, né? Ou fiquei desempregado, peguei minha indenização, vou abrir um negócio. Esse tipo de atividade você não pode iniciar sem antes consultar um profissional. Senão vai dar BO. Vai dar multa violenta. É mesmo. Gente, tudo que é ambiental é muito forte aqui no Brasil, né? A gente tem essa preocupação na nossa veia, assim, né? O pessoal fala aí dos desmatamentos. É óbvio que a gente não está no ideal, mas eu sinto que o empresariado do Brasil é muito consciente na questão ambiental, de modo geral. Até porque essa questão da própria internet, né? A gente levava, às vezes, 7 dias para receber uma notícia de algo que acontecia em outro país. Então, hoje, a gente, de casa, né, entra no YouTube, consegue ver. As notícias são rápidas, você consegue ver imagens de outros países. E a gente vê como outros países que não têm os recursos naturais que o Brasil tem, né, o quanto eles sofrem, né? Sim. Então, isso acaba que, acho que essa informação que a gente passou a ter, que veio com a internet, com rede social, com o YouTube, com o Google, acho que deixou a gente ainda mais consciente e orgulhoso, né, também, né? Da gente saber que tem um país que tem água, né? Tantos lugares. A gente tem tudo, tem tudo que planta dá, né? Exatamente. A minha mãe outro dia comeu uma fruta, um figo. Figo não é uma coisa muito normal. Comum, não é uma coisa comum. E a gente morava em quintal na época, ela jogou a semente assim pela janela e demorou um certo tempo, nasceu um figuinho, um pezinho de figo, gente. Assim, é incrível. O Brasil é uma terra de oportunidade, muito. gente. É assim, qualquer coisa que você tudo planta dá. Tudo que você vai vender, você vende. Tudo que você se propõe a vender, você vende. Sim. É o que eu estava falando com um amigo meu esses dias, que ele veio de Minas, perguntando como é que estava a segurança do Rio e tal. Como sempre, né? Como sempre. Não é de hoje a história da segurança no Rio. Mas, enfim. E aí eu falei com ele, cara, todos os problemas que o Rio de Janeiro tem, que são muitos, o Rio ainda é uma terra de oportunidade. Sim. Porque se você comprar, você está desempregado, sua família está passando necessidade, vem para o Rio de Janeiro com meia dúzia de água gelada no sinal que você vende e sustenta sua família. E você tira um salário bom. Sim. Não estou falando de salário mínimo. Estou falando de 3, 4 vezes mais o salário mínimo. E você trabalha no período da manhã. Ou então no período da tarde. Na hora do rush. E pronto. Então, assim, flexibilidade de tempo de trabalho. Liberdade que você vai ter. Um salário digno para você viver muito bem. E facilidade, porque você
tá comprando água, tá vendendo sinal, tá comprando água, tá vendendo sinal. Então, aí você precisa de abrir uma empresa, não precisa? Nem que seja um microempreendedor individual, que é uma empresa, né? É o início, né? Então, vou vender água, vou vender bolo, vou vender brigadeiro, né? Quero separar ali a minha renda pessoal da renda da empresa, porque, como eu disse, a Receita Federal já fica de olho acima de R$2.000, né, da movimentação na sua conta bancária, no seu CPF. Mas no MEI, por exemplo, que eu chamo que é a primeira etapa, é até 6.750 por enquanto. Sim. Né? Para o ano que vem aí, talvez a gente chegue a 13 mil. Tudo mude. E aí são 13 mil de recebimentos. No microempreendedor, se chegar a 13 mil, ou hoje 6.750, é livre de imposto. Né? Isso, R$6.000 na pessoa física, a gente está falando em 27,5%. Nossa, se o leão te pegar. É muito alta. Né? Então, assim, vale muito a pena se formalizar, seja como MEI, seja como E dormir tranquilo, né, Paula? Porque você falou aí, os custos não são tão altos assim. Não, o MEI, por exemplo, é gratuito, né? Olha aí. O MEI é totalmente gratuito, você paga ali uma taxa. E você dando mole aí, o negócio de graça, e você dando mole. Pois é. Aí, para PJ, é aqueles valores que eu te passei, né? R$488, mais a taxa do município. O Rio de Janeiro, por exemplo, em média, R$1.200. Quem se encaixa no MEI? Qualquer pessoa que queira empreender início, assim. Se for vender ou prestar um serviço, desde que não seja profissional liberal. Então, por exemplo, médico, dentista, advogado, né? Não pode ser MEI. Tá? Engenheiro, arquiteto, não pode ser MEI. Mas se eu vou fazer obra, por exemplo, se eu sou um pintor, se eu sou um pedreiro, se eu faço a parte de gesso. E o vidraceiro? Drywall, vou instalar uma janela. Entra nessa? Instalação, pode sim. Que beleza. Ele pode começar como um microempreendedor individual. E você aí, tô avisando, hein? Depois não vai falar que eu não te avisei. Pois Diga lá. Depois a mordida do leão é forte. Aleja, filha. Não é fácil, não. Cara, então assim, como você falou, a contabilidade, ela não é só o boleto no final do mês, né? Não. Ela é ela desempenha um papel gerencial para Sim, hoje até você falou da contabilidade digital, né? Hoje a tecnologia permitiu com que atividades que são rotineiras, né? Que a gente parametrize um sistema, claro, confira, acompanhe, mas coisas que a gente levava um dia inteiro para fazer processado em 10 minutos. Sim. Né? Então, permitiu com que a gente tivesse hoje uma pegada mais de gestão, mais de consultoria, tivesse mais próximo desses empresários para ajudar, orientar. Né? Então, até o que eu falo com meus clientes, assim, faz certinho, né? Na medida do possível aqui, porque senão você está constituindo todo dia você está trabalhando para saber que até 5 anos alguém pode vir te cobrar uma conta. Meu pai. Né? Já pensou? Você já faturou aquele produto, já vendeu, já gastou, já reinvestiu e não pagou nada. Aí, de repente, você vai ter que, né, dar uma cortada no seu caixa lá para poder pagar uma conta que já era para ter sido paga. Vira uma bola de neve, né? E hoje, assim, com a tecnologia também, a gente conseguiu filtrar muitos tipos de serviço, sabe? Sim. Então, por exemplo, no escritório, hoje eu atendo clientes de São Paulo, Florianópolis, Bahia. Adorei que você falou nesse negócio de estados. Vamos botar fogo no parquinho agora, senhoras e senhores. A gente enfrenta, dentro da construção civil, de modo geral, tá? Uma diferença tributária de estado para estado, eu não sei como é que é nos outros setores. Na construção civil é assim. A diferença tributária é muito discrepante. E aí, o que o governo vai fazer? O que a gente faz com isso? Na verdade, isso é chamado já há algum tempo, tem um apelido chamado guerra fiscal, né? E quando foi criado o ICMS, a ideia é que alguns estados tivessem alíquota menores e outros maiores, é para que estados, por exemplo, o Acre, né? Quanto tempo demora para chegar algo no Acre, né? Às vezes a própria infraestrutura do local, quantidade de habitantes, né? Então, reduziu-se o percentual de imposto lá para atrair investimentos. Sim. Né? Porque, assim, o Rio tem o porto, né? São Paulo é a capital, praticamente. Capital tem o Porto também em Santos, né? Sim. Então, assim, facilita muito a chegada dos produtos. Os outros estados, eles se sentiam um pouco desfavoráveis, Mas o Espírito Santo tem porto também, Paula? Não, tudo vou chegar lá. Então, a ideia inicial era que levasse a municípios menos, estados, né, municípios menos favorecidos, atraísse esses investimentos. E aí, Rio de Janeiro disparou como a maior alíquota, né? Veio São Paulo ali como a segunda maior.
E Espírito Santo conseguiu, né, um percentual ali em média de 7%. Fazer essa proeza. Né? Sim, e está inflado, né? Espírito Santo está inflado, porque assim, não é só a parte de obra, de vidraceiro, que tá. Eu tenho clientes de e-commerce, por exemplo, que a gente foi fazer uma avaliação para o ano que vem, e a gente viu que ele conseguiria economizar ali até 40% dos impostos dele se ele abrisse uma loja, abrisse um depósito pequeno, né, no Espírito Santo. Claro que a gente pesou dentro dessa economia o que ele teria de deslocamento, infraestrutura lá também. Se eu abro uma empresa dentro desses estados que são menos taxados, e trago para o Rio de Janeiro, essa mudança de um produto daqui para cá, ele é taxado. Agora é. Então, tipo assim, teoricamente, não vale a pena eu sair do Rio de Janeiro, abrir uma empresa nos outros estados para poder trazer material para o Rio de Janeiro. Isso não vale a pena. Porque assim, eu tô aqui no Rio, com o meu escritório de venda, né? E aí a minha mercadoria tem que sair do Espírito Santo, porque o fato gerador do imposto do ICMS é a saída da mercadoria. Sim. Então, se ele saiu de lá e entrou em São Paulo, ele saiu a 7, São Paulo vai vender a 18 ou 12, né? Geralmente a interestadual de São Paulo é 12. Quando ele vende, se ele vender para uma outra empresa ou para um consumidor final, já paga o diferencial de alíquota, né? Isso, inclusive, E quem paga é o empreendedor ou é o consumidor final? Se for para o consumidor final, quem paga é quem está fazendo a venda. Então, é o próprio empresário, o próprio empresário. Entendi. Então, isso onerou muito o valor dos produtos. Por exemplo, eu tenho um cliente de e-commerce que, nossa, assim, ele tem que... Ele compra o produto, às vezes, com uma alíquota mais baixa, para ele vender no Rio. E se aproveitar do crédito do ICMS dessa compra na hora de fazer a apuração, né? Sim. Ele já tem essa dificuldade, porque comprou menos, comprou a 7, na hora de vender vai ter que aplicar a alíquota de 20. Né? E aí, se ele, dependendo do estado que ele vender, ele ainda tem que pagar o diferencial de alíquota para igualar para aquele estado. Então, comprei de Espírito Santo, vendi para São Paulo, comprei a 7, vendi a 12, tem que pagar a diferença. Então, no final das contas... Fica muito alto. A balança não fecha, a conta não fecha. Então, se não tiver um bom planejamento, não resolve. Se não tiver um bom planejamento tributário, estratégias de localização, de emissão de documento fiscal, verificar ali quanto de despesa a empresa tem, qual é a lucratividade dela. Se você não fizer um estudo ali rigoroso, minucioso, acaba que você trabalha um tempo ali e não consegue suportar mesmo. Porque, nesse caso, você vai ter que ter outra empresa, porque você vai precisar deslocar o seu produto o tempo inteiro. Sim. E aí vai ficar custoso, vai onerar mais. É o que eu estou te falando. A gente acabou averiguando que havia um benefício fiscal no Espírito Santo que atendia muito esse meu cliente, mas a economia de imposto dele ia quase 80% na estrutura que ele teria que criar para que essa mercadoria saísse do Espírito Santo. Uma pessoa de confiança, o aluguel de um depósito, o sistema, né, toda a logística. Entendi. Né? Então não vale a pena. Dependendo. Agora eu falo igual a sua Joia fala pra mim. Tem que fazer conta. Tá? Isso aí, tem que fazer conta. A gente manteve ele no Rio e tá valendo a pena. Né? A gente teve outras empresas que realmente chegou num volume de venda que foi pro Espírito Santo e aí no volume valeu a pena. Então, assim, cada empresa é uma empresa. Tem que analisar caso a caso. Então, gente, estuda, faz conta, porque o negócio não é simples, não. Tem um contador. Um contador que consiga realmente te assessorar. Porque, por exemplo, hoje a gente tem parcerias com tributaristas, né, advogados tributários. Por isso que eu falei que é muito importante a parceria. Tem alguém de meio ambiente, tem alguém de bombeiro, tem alguém de Anvisa. E tem os tributaristas que trabalham com a gente. Então, a gente tem conseguido também muitas formas de reduzir o imposto desses clientes. Por exemplo, esse cliente que eu disse que acabou não indo para o Espírito Santo, a gente conseguiu de uma outra forma, quase que a mesma economia que ele teria, mas ele se mantendo no Rio, sabe? Então, a gente está conseguindo ali, através de processos, fazer com que o juiz reconheça que a sociedade evoluiu, os processos evoluíram, mas a lei ficou obsoleta, né? Então, a gente conseguiu fazer com que o fisco entendesse que certos abatimentos de despesa estariam ligados à função da empresa, que é vender o seu produto, toda a estrutura dela, e com isso a gente reduziu os impostos. E quais os riscos, Paula, da gente fazer isso daquele jeitinho brasileiro, que vai levando? Quais são os riscos para a minha empresa?
Olha, o fisco ele está cada vez mais se aprimorando, né, nas fiscalizações. Hoje, na verdade, com toda a estrutura que a Receita Federal e a Receita Estadual já tem, ela poderia pegar todo mundo. Ela poderia expedir uma notificação. Por quê? Ela conseguiu centralizar as informações de forma que ela sabe tudo sobre o seu financeiro. Então, por exemplo, se você usa o cartão de crédito, a administradora do cartão de crédito entrega decreto para a Receita Federal, dizendo quanto você movimentou no cartão. Pix, então... Se eu tenho um plano de saúde, tem a DEMED. Se eu tenho um imóvel alugado ou se eu aluguei um imóvel, a imobiliária entrega de MOB. Né? O Pix e as movimentações na conta corrente tem a E-Financeira. Né? Claro que existe o sigilo bancário, mas o total de movimentação, ele vem para a Receita Federal através da E-Financeira. Então, hoje, quando a gente faz imposto de renda, agora já tem até a pré-declaração do imposto de renda da pessoa física, né? Pronto no site da Receita? Já tem a pré-declaração. Jura? Então, se você entrar com a sua senha do eGov, com certificado digital, ainda não está disponível para todos, só para quem tem esse acesso com o eGov ou certificado, e o eGov é gratuito, né? Todo mundo consegue fazer. Você entra lá, ele já traz o que você pagou para o médico, o que você pagou de plano de saúde, os investimentos que você tem no banco. Essas despesas, isso é legal a gente falar para a galera. Quais despesas a gente consegue abater nos impostos? Como eu disse no início, a gente tem 3 tipos de regime de tributação para a empresa no país. Simples Nacional, pago imposto sobre receita bruta. Não faço nenhuma dedução dos meus gastos, tá? Existem exceções, né, como ICMS pago na compra de substituição tributária, mas você não aproveita todo, aproveita só uma parte dele. Produtos monofásicos, né, como bebida fria, os refrigerantes, alguns medicamentos. No Simples Nacional tem essa exceção, mas no geral eu pago o imposto sobre a receita bruta. No presumido, que é o intermediário que a gente chama, o governo ele já deduziu um percentual de presunção de despesa para você. Então, por exemplo, na Constituição Civil ele vai dizer que a sua base de cálculo é 32%. Não de 100%, 32% é a base de cálculo do imposto, o restante ele entende que são as suas despesas. Tá? No lucro real, eu faço o abatimento das minhas despesas reais. Então, por exemplo, eu tive minha receita bruta, eu paguei conta de luz, telefone, funcionário, fornecedor, eu vou fazer o abatimento, combustível, pedágio. Plano de saúde, conta? Plano de saúde, Escola. PJ. Não, aí é no pessoa física. Só no pessoa física. Sim, mas se eu custeei a educação de uma faculdade, de algum funcionário, eu posso fazer também o abatimento. Só que o que as pessoas têm que entender é que às vezes elas vão para o lucro real achando que 100% do que eu paguei vai ser utilizado, tá? E existe um decreto da Receita Federal que elenca ali quais são as despesas consideradas dedutíveis para a Receita Federal. Mas, no geral, são todas as despesas necessárias para o funcionamento da empresa. Aí sim, você consegue tributar sobre o lucro real ou lucro fiscal da empresa. Entendi. Isso também é uma ferramenta que a gente pode usar também, né? Para poder dar uma segurada ali nas contas. Sim. É o que eu falei, se for Guarda bem planejado... as notinhas, viu? Guarda todas as suas notinhas. Na pessoa física, Na pessoa física, tudo que eu paguei para o médico, para o dentista, fisioterapeuta, psicólogo, né? Se for uma clínica, nota fiscal. Se for uma pessoa física, o profissional está prestando serviço, o recibo. Né? As despesas com instrução também. Né? Inclusive, muita gente não sabe mais a creche, né, do bebê que você pode abater. Né? Achavam que era só o ensino regular, mas a creche pode abater também. O curso de inglês não pode, por exemplo. Não, né? por quê? Não pode. Já não gosto. O Brasil não quer que nossos filhos sejam bilíngues. Mas... Com comida, pode? Não. Não. Alguns exames... podem também, né? Que você vem fazer, procedimento cirúrgico. Aí você tem que pegar a nota fiscal. Sempre a nota fiscal ou o recibo contendo o nome completo do profissional, o CPF dele e o registro dele junto ao órgão competente. Entendi. Também se pegar só o recibo, não tiver o CPF... Maquininha de cartão não serve? Aqueles bilhetinhos não serve. Que saem. Aqueles bilhetinhos não da máquina de cartão não serve. Dentista, ok. Ok. Recibo ou nota fiscal. Tem que guardar. Coisa. E aquelas despesas, assim, como eu posso explicar? Remédio, por exemplo? Não. Não? Nem aqueles que... já tem alguns que são custeados pelo governo, né? Então, o governo acaba dando o benefício de outra forma, né?
Entendido. Cara, são muitos benefícios, então, né? Você tem que entender o cara, a estrutura da empresa dele e ver qual lei se aplica ali. Sim. Inclusive, tem um estudo, foi uma outra empresa que fez, mas o Sebrae ele publicou esse estudo que diz que quase 90% das empresas, e até pessoas físicas, no Brasil pagam mais impostos do que deveriam. Gente, eu preciso ter um papo com você ali atrás agora. A maioria das empresas no Brasil pagam mais impostos do que deveriam. E eu posso te falar isso com toda certeza, porque eu recebo empresas, às vezes, né, que já foram formalizadas, e a gente verifica, por exemplo, na própria construção civil, uma vez eu fui parar em Barra do Piraí com uma pilha de processo, pedindo restituição ou crédito do imposto para aproveitamento futuro, porque haviam recolhido mesmo no Simples Nacional no anexo errado. Então, o Simples Nacional tem esse nome lindo, Simples Nacional, mas não é tão simples. São 52 tabelas que a gente tem que consultar e adequar a sua atividade. Então, a escolha de uma tabela errada pode fazer com que a sua empresa pague mais imposto. Entendi. É ruim. Pagar menos também é ruim, porque uma hora a Receita Federal cobra. Então, é sempre fazer o certo. Sempre buscar e para o cara que se enrolou? Me enrolei, não paguei imposto, tô enrolado, a Receita pegou. O que faz? Olha, até 31 de dezembro agora, muito importante, os débitos com a Receita Federal que estejam em dívida ativa da União podem optar pela transação tributária. Muita gente ainda não sabe disso, mas ele é um processo que é feito junto com o advogado. O advogado apresenta a situação financeira da sua empresa através de um balanço, né, do demonstrativo financeiro da sua empresa, feito pelo contador, mostrando que a sua empresa está com dificuldade de pagar os impostos, de arcar com seus compromissos. E a gente conseguiu até para 3 empresas esse ano, a gente chegou a 52% de redução da dívida. Eles dão um desconto. Eles podem chegar a 100% dos juros e multa, pode chegar a um valor, um percentual sobre os juros e multa, até 100%. O que vai definir é o balanço da sua empresa. Olha a importância de um contador. Eu vejo muitas empresas que não têm um balanço contábil. Sabe? Então, quando a gente une um bom trabalho de contador com um bom trabalho de um advogado tributarista, também funciona. Né? E aí o advogado apresenta aquilo para o procurador, né, da Receita Federal, e ele faz uma negociação. Ou com redução de até 100% dos juros e multa, ou com uma redução, às vezes, dos juros e multa um pouco menor que 100%, mas com longas parcelas. Entendi. Sabe? Então, isso suaviza, facilita o pagamento, suaviza, melhora seu fluxo de caixa. Entendi. Você consegue ter certidões negativas para continuar prestando o seu serviço, né? Sem nenhum prejuízo ao CNPJ. A gente está torcendo bastante para que a transação tributária seja renovada no ano que vem, mas eu consegui colocar todos os meus clientes que tinham dificuldades. Então corre que dá tempo ainda. Até 31 de dezembro procura um advogado tributarista que dá tempo. Dá tempo. Vai ter o recesso forense, mas dá tempo. Pelo menos protocolar. Tem que correr atrás de prejuízo. Ou se determinados débitos, né, que não possam entrar ali nesse processo de transação tributária, em até 5 anos pode haver uma revisão. Eu identifiquei que foi recolhido no anexo errado. Aí, nos últimos 5 anos, pode haver uma retificação, um aproveitamento do crédito do que foi pago, ou, se não foi pago, um reprocessamento para que ele venha negociar com os valores corretos. Então, assim, acho que é importante a gente dizer que existem recursos. Sim. Não precisa desesperar que a Receita Federal vai bater lá na sua porta, te levar algemado. Até bati aqui no microfone, desculpa, Thiago. Vai te levar algemado. Faz as coisas direitinho que vai dar certo. Tá rolando um meme na internet, que é um leão na porta de uma pessoa. Aí o pessoal tá até botando assim embaixo, né? Olha a Receita Federal batendo na sua porta. Eu não sei qual é a circunstância, mas é um leão mesmo circulando na porta de uma residência, né? É porque, assim, a gente mistifica tanto essa questão fiscal, Sim. Mas a gente mistifica tudo aquilo que a gente não conhece, né? Exatamente. E é o que a gente estava falando no início. A gente não aprende a ser empreendedor na escola. Não. Logo, a gente não sabe o que é uma boa contabilidade, a gente não sabe o que são as leis, a gente não sabe o que é a Receita Federal de fato, o que, que ela faz. Porque, assim, na nossa mente, a Receita Federal ela só está ali para olhar para você e falar assim, você está pagando, ou você não está pagando, vem aqui pagar. Só está ali para isso, mas não é. Ele controla os dois lados da moeda, né? Então, a gente precisa desmistificar, abrir nossa mente, procurar profissionais capazes para a gente não cair nessa malha fina, para a gente, né, dormir. Sim. Dormir, o empreendedor conseguir dormir. É verdade. O problema é que as informações, né, elas às vezes não ficam ali
piscando como um alerta na tela do seu computador, né? Exige muito estudo, né? Exige você buscar informação. Então, por exemplo, dentro da empresa, existem várias coisas que podem ser minimizadas, né? A gente tem ali aquele patronal, aquele outras entidades, para quem não é Simples Nacional, que paga dentro da guia da Previdência, aquilo ali existe um teto. Chega um determinado valor na sua folha de pagamento, que eu vou pagar um teto ali daquele valor, mas eu tenho que requerer. Muita gente não sabe que existe esse caminho de requerer a Receita Federal. Ela não te entrega de graça, mas você vai requerer. Você tem que pedir. Tem coisas que você precisa pedir. A transação tributária, né, é algo assim que nem todo mundo está sabendo. Eu tentei espalhar para os 4 ventos. Então, né? gente. Fiz até vídeo, porque é uma forma de você negociar de forma personalizada mesmo. Né? Vai mostrar o balanço da sua empresa. Aquele momento que o advogado tem ali com o procurador de buscar uma forma dessa empresa continuar, né, atuando no mercado. Sim. Mas às vezes as pessoas não têm mesmo, apesar de ter muita internet, muita rede social, muito TikTok. Mas esse é o problema. Tem muita informação de tudo circulando por aí e é difícil direcionar o que você vai buscar. Né? Porque quantas vezes a gente entrou na internet para poder procurar algum conhecimento, aí entrou o videozinho do TikTok, quando você viu já foi 2 horas ali no TikTok, já era, você não pesquisou nada, você está com sono. Eu recebi uma empresa em janeiro do ano passado, e essa empresa chegou com R$600 mil de dívida. E ela falou assim, eu vim porque me indicaram, mas eu não sei, né? Falaram que você vai ajudar, mas eu nem sei se você vai conseguir pela situação que está a empresa. Né? E a gente conseguiu, dentro dessa transação tributária, além de reduzir 52% da dívida dela, ainda parcelar o saldo da dívida em longas parcelas. Esse ano ela entrou no Simples Nacional, que ela tinha perfil de Simples Nacional e estava pagando mais imposto fora. Nossa. Né? A gente conseguiu fazer essa negociação na transação tributária, conseguiu que ela voltasse, reingressasse ao Simples Nacional. Né? E eu faço a conferência dos impostos, né, dos meus clientes. Minha equipe executa, mas eu gosto de conferir. E eu até estranhei, que eu olhei o volume de faturamento dela do mês passado, para entregar o imposto desse mês. E aí eu liguei para a minha equipe e falei assim, tem certeza que o valor é esse? Vocês não duplicaram, não? Aí eles, não, ela falou que faturou mesmo, sabe? Assim, é uma alegria você poder ver, porque a gente tem esse propósito de ajudar o empresário, de fazer com que ele supere todas essas estatísticas negativas que existem, né? E assim, eu fiquei assim, sorrindo sozinha na minha sala. Falei assim, nossa, assim... É gratificante ver o resultado, sabe? Você trabalho. vê quando você consegue, porque realmente é aquilo que você falou, é muita informação negativa, né? É muito imposto, fato, é muito imposto que a gente paga no Brasil. Mas o Brasil, é muito imposto, e é muito difícil de pagar imposto no Brasil. E esse que é o pulo do gato. Não é que as pessoas não querem pagar o imposto. É óbvio, vai existir aquele caloteiro, mas normalmente, com todos os empresários que eu converso, as pessoas querem andar certo, as pessoas não querem ficar com medo da Receita Federal bater na porta. Só que é tão difícil você pagar imposto no Brasil. Tem imposto sobre imposto. A reforma tributária está tentando, né? Melhorar essas questões. O principal fator ali é desburocratizar, né, o cálculo. Como eu disse, são quase 2.000 horas ano, só para cumprir com a obrigação acessória, calcular imposto, entregar informação para o fisco. Então, não só desburocratizar, unificar, porque aí você também elimina alguns processos ali de cálculo, de sistema, de tudo mais, como acabar com esse pagamento em cascata. Entendi. Né? Entendi. Cara, Paula, eu acho que eu ficaria falando contigo aqui, assim, horas a fio, porque tem muitas dúvidas, tá? A gente recebeu mensagem, fazendo perguntas, mas o nosso tempo acabou. E vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Se você tiver alguma dúvida sobre contabilidade, a Paula vai falar o arroba dela e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o arroba. Você pode procurar ela, né, particular. Mas eu gostaria muito que você deixasse a sua dúvida aqui embaixo nos comentários, porque a gente também pode fazer esse contato para te ajudar, tá bom? Então, Paula, deixa aí seu recado para essa galera, veja aí o que você pode apresentar.
agradecer mais uma vez por estar aqui, tendo essa oportunidade de levar essa mensagem para os empresários, né? Porque é tanta coisa negativa e a gente, pelo menos, poder passar um pouquinho de que tem jeito, tem uma luzinha no fim do túnel, né? Tem bons profissionais ainda no mercado com disponibilidade. Então, assim, só agradecer mesmo. Obrigada a você. Gente, essa mulher, vocês não têm noção do que é essa mulher. Ela recebeu o nosso convite, assim, com um carinho, com uma atenção, que não tem como o negócio não virar uma parceria, entendeu? Não tem como. Ela vai voltar. Calma, senhores, ela vai voltar. Eu tenho uma história, né, com vocês, sim, né? Então, assim, é uma história... outro episódio. É muita gratidão, né? Não vem ao caso aqui agora, mas é muita gratidão. Vou sempre estar à disposição de vocês. Ai, que legal, Paula. Obrigada. Tá? Mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço. E é isso, senhoras e senhores. Vou deixar também o @ aqui embaixo para você procurar, ó, o livro da Paula, hein? Não perde isso aqui, que isso aqui, gente, é uma fonte de conhecimento, você precisa ler, depois você me conta, hein? O Que Pode na Obra vai ficando por aqui, mais um episódio, espero que você tenha gostado, deixa seu like, que ajuda a gente, faz seu dever de casa, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? E é isso, galera, até o próximo episódio, beijo!